ela lança ela tem um calendário, né? E todo ano ela lança uma campanha. E a campanha desse ano, de 2024, é Minha Saúde, Meu Direito, né? Isso fala sobre acesso, meio ambiente e informação, né? Então, acesso significa que todo mundo tem direito a ter acesso à saúde. Isso passa também pelas questões ambientais, que estão cada vez mais presentes aí. Todo mundo escuta falar sobre mudança do clima, né, sobre todas essas catástrofes que estão acontecendo aí relacionadas às alterações climáticas, né? E passa fundamentalmente pela informação, porque o acesso à informação faz parte do cuidado para se alcançar uma saúde plena. A informação de boa procedência, segura, ela é uma ferramenta fundamental para o cuidado consciente da saúde, né? Porque ela traz o empoderamento das pessoas, né? A partir do momento que você conhece, você tem condição de fazer uma análise crítica e de poder participar ativamente daquilo que você conhece. Bem, a vida moderna traz para nós uma série de desafios, né? Estresse, violência, sedentarismo, as questões de trabalho ou de desemprego, né, os nossos boletos, famosos boletos, a questão da saúde mental, alimentação, enfim, são muitos os desafios que nós temos no nosso dia a dia. E para que a gente tenha condições de enfrentar esses desafios que são inerentes à vida de uma forma melhor, é preciso que a gente conserve a nossa saúde também da melhor forma possível, né? Então, existem os determinantes de doença e de longevidade. Se sabe que características genéticas influenciam na qualidade da saúde. Existem as doenças herdadas geneticamente, mas, diferente do que pode ser senso comum, as características genéticas elas têm um impacto muito menor do que hábitos e comportamentos. Isso quer dizer que as escolhas que nós fazemos no dia a dia, né, os nossos hábitos, eles são muito mais determinantes da qualidade da nossa saúde, do nosso bem-estar, do que as condições genéticas. Da mesma forma, as condições ambientais, né, acesso a boa higiene, né, a condições sanitárias adequadas, acesso a condições climáticas favoráveis, né, em que você não tenha os extremos de temperatura, tudo isso também é importante. E o acesso, né, o acesso a cuidados de saúde e de qualidade e também acesso a informações de qualidade, né? E aí eu começo perguntando para vocês, propondo essa pergunta: quem é o responsável pela manutenção da sua saúde? Quem você acha que é responsável pela manutenção da sua saúde? Muitas vezes a resposta para essa pergunta é o meu médico, né? Ou a minha equipe de saúde. Mas será que é assim? A gente sabe que saúde é o nosso bem mais fundamental, né? Com saúde a gente corre atrás do resto, né? Assim que a gente costuma dizer. E saúde, sendo esse nosso patrimônio mais importante, não pode ficar relegado a um segundo plano e nem pode estar na mão do outro, né? É preciso que esteja na nossa mão. Nós somos responsáveis pela manutenção da nossa saúde. Então, isso a gente chama de protagonismo individual. E para que esse protagonismo ele possa existir, é preciso que a pessoa se sinta empoderada por informações que ajudem ela a ter conhecimento para praticar o chamado autocuidado, né? Fazer boas escolhas, que, como eu disse anteriormente, são nossas escolhas as principais responsáveis pelos nossos resultados, né? E também a questão do poder do hábito, né? Tem uma frase que diz que quando a vontade faltar, o hábito vai lhe ajudar a se manter no propósito, né? Então, aquilo que a gente faz repetidamente acaba virando, de fato, um hábito incorporado à nossa vida e que quando, às vezes, a vontade faltar, o nosso corpo ele vai dizer assim, olha, está faltando isso, né? Então, a gente, às vezes, mesmo sem vontade, faz
por uma questão de já ter incorporado como um hábito na nossa vida, né? Um outro conceito que eu acho importante da gente trazer aqui nesse início é da questão da longevidade saudável, né? Todo mundo escuta falar que a gente está vivendo mais do que a geração anterior, que já viveu mais do que a geração anterior a ela, e a gente tem aí uma expectativa de vida que vem aumentando, né, para todos nós, o que é muito bom, mas que para ser bom de verdade precisa estar relacionado com qualidade. Não adianta só viver muito, é preciso que a gente viva muito de uma forma autônoma, que permita que a gente consiga viver por mais tempo, mas tendo capacidade de estar presente na nossa vida, né? Que a gente tenha qualidade de saúde e bem-estar que permitam que a gente tenha uma vida plena por mais tempo. Né? Não adianta só viver muito, é preciso viver muito de uma forma saudável e plena. E aí nós temos os chamados pilares da vida saudável. Né? Eu vou falar um pouquinho sobre cada um, mas eu já queria apresentar para vocês, esses pilares, eles são a alimentação, o sono, a atividade física regular, a saúde mental, os relacionamentos, a espiritualidade e as condições ambientais. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses pilares a seguir. Então, alimentação. Infelizmente, a gente tem aí números que não são muito satisfatórios, né? Estudos recentes mostram que 60% dos adultos brasileiros estão acima do peso. Isso tem um enorme impacto sobre a saúde individual e a expectativa de vida, mas também sobre a saúde coletiva, né? Sobre a sociedade como um todo. Então, é preciso que a gente cuide melhor da nossa saúde. Né? Existe uma máxima muito usada pelos nutricionistas de que a gente deva cada vez mais descascar mais e desembrulhar menos. Ou seja, nós devemos voltar a ter uma alimentação mais natural, como era dos nossos pais e dos nossos avós, comendo mais comida de verdade, como se diz, e comendo menos ultraprocessados, alimentos industrializados, que contêm uma série de corantes e uma série de substâncias que muitas delas já sabidamente fazem muito mal para a saúde, algumas podem até aumentar o risco de câncer, mas não só isso, né? A gente tem a questão do sódio, que aumenta a pressão arterial, que retém líquido, a gente tem a questão dos corantes, que podem causar reações alérgicas. Então, a gente tem uma série de problemas com a alimentação ultraprocessada, que ela foi sendo incorporada na vida das pessoas por uma questão de facilidade, praticidade, né? De pegar ali a comida pronta e botar no micro-ondas e comer. E a questão também, claro, né, que a indústria vive disso, a questão do paladar. O nosso paladar ele foi sendo acostumado a comer comidas mais salgadas, comidas mais doces, e a gente, o nosso organismo, ele acaba achando que isso é bom. E a gente precisa ensinar para o nosso organismo que menos sal, menos açúcar, menos gordura e alimentos mais naturais são melhores para a nossa saúde. Né? Isso é preciso que tenha uma regularidade. A gente tem muita preocupação com a questão das dietas da moda, né? Cada hora é uma dieta diferente que está hoje em dia, com os blogueiros, os formadores de opinião aí, né? Os influenciadores, então cada hora é uma dieta mais maluca que assusta a gente. A gente que é profissional de saúde, né? A gente se assusta com as coisas que são publicadas. Na verdade, o que a gente propõe não é dieta da moda, é reeducação. É algo que possa ser sustentável e que você possa fazer no seu cotidiano, né? E que tem a ver com as suas escolhas. Um dia que ninguém está proibido de comer aí uma pizza ou um hambúrguer um dia, isso só não pode ser a sua comida de todo dia, né? E dietas muito restritivas, elas não são sustentáveis. A pessoa consegue fazer ali uma semana, às vezes 2, até um mês, mas não consegue manter essa dieta. E ela nem sempre também vai trazer qualidade de saúde. Essas dietas restritivas, às vezes, elas até podem trazer uma perda de peso, mas que não significa que seja aumento de saúde. Né? E outra questão importante na alimentação é a água. Né? Também tem estudos que mostram que as pessoas bebem cada vez menos
bebemos água, precisa beber água. Nós somos feitos de água. O nosso organismo, ele é cerca de 70% constituído de água. Então, a gente precisa da água para manter as nossas atividades biológicas. E água, não é refrigerante, não é suco de caixinha, água é água. Até pode ser um chazinho, até pode ser um suco, mas precisa também da água in natura. Claro que a água de boa procedência, mas a água in natura. Então, a gente precisa consumir água e colocar isso como uma rotina, né? Hoje em dia existem até aplicativos que nos ajudam nisso, né? Da gente ser lembrado de que precisa beber água. O outro pilar muito importante, que às vezes também é colocado em segundo plano, é o sono. Também temos números que não são muito favoráveis. 70% da população brasileira tem algum problema com o sono, né? A gente sabe que a privação do sono, ela tem riscos bastante importantes. A privação do sono, ela aumenta a nossa irritabilidade, diminui a nossa concentração, a nossa atenção, mas também tem efeitos deletérios na nossa saúde, porque modificam o padrão dos nossos hormônios, né? E nos coloca aí em situações de aumento de cortisol, por exemplo, que está plenamente envolvido com ganho de peso, né? Com aumento de gordura corporal, aumenta o risco cardiovascular. Então, tem uma série de alterações biológicas que decorrem da privação do sono. Então, por isso, o sono eu já coloquei aqui até em segundo lugar na nossa escala aqui, devido à sua importância. E quando a gente fala de sono, a gente está falando não só de quantidade de horas de sono, mas de qualidade, né? Então, é preciso que esse sono ele seja reparador, que ele nos descanse. Quantas vezes a gente dorme e no outro dia acorda com a sensação de que, em vez de dormir, correu uma maratona, né? Não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo. Porque o sono não foi tranquilo. Então, a gente acorda cansado. E existem também fatores que fazem com que isso aconteça. A obesidade prejudica a qualidade do sono, a saúde mental prejudica, o desequilíbrio na saúde mental prejudica a qualidade do sono, né? Mas também tem uma questão que a gente chama de higiene do sono, que tem mais a ver com ambiente, com rotina, né? Então, a gente sugere que as pessoas tenham uma diminuição da exposição a telas, quando vai chegando à noite, né? Que a gente use menos o celular, use menos telas, que a gente procure não usar o horário perto da hora de dormir para ter acesso a informações que possam nos deixar preocupados, ansiosos, angustiados, né? Eu até, quando falo sobre isso, eu costumo dizer que eu deixei de ver o Jornal da Noite, porque eu assistia o Jornal da Noite e é tanto horror e iniquidade, né, gente? É tanta notícia ruim, porque notícia ruim vende mais do que notícia boa, infelizmente. E aí isso prejudicava, eu me dei conta de que isso prejudicava imensamente a qualidade do meu sono. Eu ficava ali pensando, né, nas coisas que eu tinha visto, e isso prejudicava o meu sono. Então, eu fiz uma opção consciente de não assistir mais jornal à noite. E, para mim, isso foi bom. Mas cada um sabe, né, onde o calo aperta. Então, mas o importante é que as pessoas realmente procurem seguir essa rotina de ter um ambiente mais calmo, às vezes fazer uso de um chazinho, né? Tem gente que gosta ali, tem a rotina do chá, né? É quase que um ritual, né? Fazer um chazinho, tomar um chazinho à noite, que também é legal. Cada um monta a sua rotina, mas o importante é desacelerar o corpo e a mente para nos preparar para um sono de qualidade. E aí existem também alguns mecanismos que podem nos ajudar na qualidade do sono. Aí eu trago para vocês a questão da meditação, e hoje em dia tem até muitos aplicativos que nos ajudam nessa questão de aprender a meditar, e na questão da respiração. Também tem alguns aplicativos de celular que nos ajudam. Mas existem o próprio exercício de fazer a respiração consciente, né? Prestar atenção na respiração, e não respirar apenas de uma forma inconsciente e automática. Então, prestar atenção no ar entrando, prestar atenção no ar saindo, fazer inspirações e expirações mais longas, isso é um exercício de respiração que qualquer um pode fazer e que tende a ajudar também ali próximo ao horário de dormir.
Outro pilar também fundamental, tão fundamental que a gente separou até para conversar mais sobre isso na nossa palestra de encerramento da semana, mas sem dar spoiler para vocês, eu vou trazer aqui alguns conceitos sobre atividade física, né? Então, atividade física, a gente costuma, leigamente, a gente costuma usar como atividade física e exercício físico como sinônimos, mas, na verdade, atividade física, do ponto de vista técnico, é qualquer atividade que envolva contração muscular e aumente o gasto energético acima daquele gasto basal, que é aquele gasto calórico que nos mantém vivos. Então, qualquer atividade, eu agora estou aqui fazendo atividade, mexendo as minhas mãos, mexendo na minha cabeça, me ajeitando na cadeira, isso é atividade física, tem músculo contraindo, eu estou fazendo atividade física. Ela é importante, porque aumenta o gasto calórico, o gasto energético, mas não é disso que a gente fala quando a gente está se referindo a ter atividade física de que aumente, de fato, a nossa capacidade aeróbica, aumente a nossa capacidade cardiovascular e aumente o nosso gasto energético. Aí a gente está falando de exercício físico, que é uma atividade física estruturada, planejada, né, que tem como finalidade específica aumentar a aptidão muscular e cardiorrespiratória. Então, esse exercício físico aí já envolve caminhada, corrida, atividade de academia, natação, dança. Então, são atividades já mais estruturadas, planejadas, né? Que a gente tem um objetivo ali mais focado em melhorar a nossa aptidão cardiovascular. Como eu falei, eu não vou dar spoiler da nossa palestra de sexta-feira, mas falando aqui de uma forma mais ampla, né? O exercício físico, ele contribui para a redução de 30% a 50% do risco relativo de morte cardiovascular. A gente sabe hoje que a doença cardiovascular é a doença que mais mata no mundo inteiro, né? Então, quando a gente está falando aí de um fator que contribui para uma redução de 30% a 50% desse risco, é algo que a gente não pode deixar em segundo plano, que a gente não pode ignorar, né? Fora que a atividade física planejada, né, o exercício físico, ele tem um efeito protetor que está intimamente relacionado à quantidade de atividade de exercício físico que é feito. Então, a Organização Mundial da Saúde fala em 150 minutos por semana, distribuídos ao longo da semana, né? Também tem pessoas que acham assim, não faz atividade física, não faz exercício físico a semana inteira, e aí no final de semana vai fazer 60 minutos de futebol, né? E às vezes isso leva a pessoa até um infarto, né? Porque teve aí um pico de atividade física para o qual o corpo não estava preparado. Então, a gente fala em, no mínimo, 150 minutos de atividade física regular, de exercício físico, distribuídos ao longo da semana, em 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Quanto mais for distribuído, melhor para o nosso organismo, né? E um outro conceito importante da gente trazer relacionado à atividade física é a chamada síndrome metabólica, que é cada vez mais presente na população mundial, que é a combinação nefasta, ruim, de hipertensão, diabetes, obesidade e dislipidemia, que é o aumento da gordura no sangue, né? Então, isso tudo combinado é uma bomba relógio, tá? Que aumenta em muito o risco de um infarto, de um derrame, né, um AVC, da chamada doença cardiovascular. E que, como eu falei, é a principal causa de morte não violenta no mundo inteiro. E o exercício físico, ele está plenamente relacionado à diminuição dos níveis de tudo isso, né? Diminuição da pressão arterial, diminuição dos níveis de glicose no sangue, a perda de peso, levando a diminuição da obesidade e um controle melhor da gordura no sangue. Então, controle melhor da dislipidemia. Tá? Bom, um outro pilar importante, saúde mental. Aí eu também trago um conceito da OMS que fala que saúde mental é um estado de bem-estar em que o indivíduo está ciente das suas próprias habilidades, que faz com que ele esteja apto a enfrentar as tensões normais da vida, aquele slide lá do início que eu falei dos desafios da vida, né, podendo trabalhar de uma forma produtiva e frutífera e sendo capaz de contribuir com a sua comunidade, com a sociedade.
Então, é um conceito que traz que a pessoa precisa estar em equilíbrio, né, ciente das suas habilidades, ciente daquilo que ele é, para poder contribuir de uma forma positiva com a sociedade e encarar todos aqueles desafios do cotidiano também de uma forma equilibrada. Aí também a gente tem a questão da genética, dos hábitos e do ambiente. Existem doenças mentais que são geneticamente herdadas, mas também nessa área, a genética ela tem um efeito muito menor do que a questão dos hábitos e do ambiente. Quando a gente está falando aí de ambiente, a gente está falando de ambientes, falando de uma forma negativa, de ambientes tóxicos, né, de ambientes em que não permitam que a pessoa possa expressar os seus sentimentos de uma forma respeitosa, né, um ambiente que não permita que a pessoa possa expressar as suas habilidades, as suas potencialidades. Os hábitos estão muito relacionados à questão do consumo inadequado de álcool e de drogas de abuso, né? Hábitos também estressores, como pessoas que focam muito em questões negativas da vida, né? Está relacionado com o chamado estresse e destresse, na verdade, né? Porque o estresse ele faz parte da nossa vida. Nós estamos num ambiente estressor o tempo todo, desde que a gente sai do útero materno. Isso faz parte, o estresse ele nos movimenta, tá? Ele nos mobiliza, ele nos protege de agressões externas. O que faz mal é o chamado distresse, que é o estresse potencializado e mantido em um nível alto o tempo inteiro, né? O nosso corpo, ele reage, existe uma reação que é a chamada reação de luta e fuga, que permitiu que os nossos ancestrais sobrevivessem ao meio inóspito lá dos tempos, né, das cavernas, e que nós chegássemos aqui, né? Então, quando a gente é exposto a algum fator estressor, o nosso corpo, ele se prepara para nos garantir que a gente possa encarar esse perigo, né? Lá na época dos nossos ancestrais era correr, né? Era se proteger das feras, né? Do que tinha de risco, né? Hoje, para a gente, é o estresse, né? São as condições ambientais. Então, se a gente fica o tempo todo exposto e o nosso corpo o tempo todo entendendo que a gente está sob risco, nós ficamos ali com a pressão aumentada, o coração acelerado, a mente num estado de alerta, e isso de uma forma contínua é muito prejudicial para a nossa saúde. Então, claro que em momentos pontuais de estresse, isso é benéfico, é o que nos faz sobreviver àquele momento, né? Mas isso mantido de uma forma constante é muito ruim para a nossa qualidade de vida, tá? E eu queria trazer aqui também um conceito sobre a chamada psicofobia, né? Porque, embora a gente tenha que trabalhar a nossa saúde mental, é claro que às vezes a gente tem desequilíbrios, é claro que às vezes a gente desenvolve doença, e aí é preciso a gente ter consciência de que saúde mental e falta de saúde mental não é vergonha para ninguém, não é motivo de se esconder, não é motivo de virar motivo de bullying, né? E que a gente precisa procurar ajuda, a gente precisa falar sobre isso e a gente precisa procurar ajuda na nossa comunidade, na nossa família, ajuda no nosso trabalho, das pessoas em quem a gente confia, né? Seja elas amigos, parentes, alguém da nossa que comungue a nossa fé, mas também ajuda profissional, né? Então é preciso a gente ter consciência de que as doenças mentais elas estão aí e cada vez mais frequentes, né? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a depressão ela já se situa em 4º lugar entre as principais causas de adoecimento, né? E de gasto, né? De ônus, de gasto, respondendo por 4,4% dos gastos acarretados por todas as doenças na vida, né?
quando a gente considera o tempo vivido com incapacidade para o trabalho ao longo da vida, ela já ocupa o primeiro lugar, né? Então, a depressão, ela já é a primeira causa de abstenção, de absenteísmo no trabalho, né? A depressão, ela é mais comum de aparecer ali por volta dos 30 anos, mas pode começar em qualquer idade. E, infelizmente, isso vem se tornando uma realidade preocupante, né? A presença de depressão entre crianças e adolescentes vem assustando a comunidade médica e a sociedade como um todo. Então, é preciso se falar disso no nosso ambiente, é preciso estar atento para a qualidade da saúde mental também das nossas crianças e dos nossos adolescentes. De acordo com o último grande mapeamento que foi feito sobre transtornos mentais, realizado pela OMS, o Brasil possui a população com a maior prevalência de transtornos de ansiedade no mundo. Somos um país de ansiosos, né? E de acordo com o Instituto Internacional de Manejo do Estresse, o Brasil é o segundo país com o maior número de pessoas afetadas pela síndrome de burnout, né, caracterizada pelo alto nível de estresse no mundo, né? Isso requer atenção, a nossa atenção como sociedade, a nossa atenção como profissionais de saúde e a atenção especializada, né? Então, a gente precisa falar sobre isso e a gente precisa ter coragem de enfrentar essa realidade, né? De enfrentar que o estresse, ele pode nos levar à síndrome de ansiedade, que isso não é brincadeira e que isso precisa ser tratado de uma forma bastante assertiva e por profissionais que sejam qualificados para isso. Um outro pilar, ele trata de espiritualidade, que eu botei aqui como barra fé, barra esperança. Porque quando a gente fala de espiritualidade, a gente não está falando necessariamente de uma religião, né? A gente está falando aqui de algo que, como está aqui nesse conceito que eu trouxe para vocês, né? É uma coisa tão abstrata que é difícil até da gente definir, mas a gente pode arriscar definindo que se trata da busca por um sentido da vida, né? Um sentido de vida, uma tentativa de vínculo entre o humano e o sagrado, cujo objetivo é obter uma conexão consigo mesmo e com o universo, né? Cada um chama a forma como quiser, né? Para a gente, o objetivo é a gente transcender do que é matéria, né? Do que é ali objetivo, pragmático, né? Então, alguns trazem que cultivar princípios difundidos pela meditação, para alguns é praticar a gratidão, para outros é praticar, de fato, uma religião, né, uma fé estruturada, para outros é a conexão com o cosmos, com o universo, com a natureza, né? Dê o nome que você quiser dar para isso, né? Mas é importante ter algo, ter um momento, ter na sua agenda momentos em que você faça essa descompressão do que é só aqui, agora, material, e se conecte com algo que possa te trazer esse bem-estar, né? Tem uma pesquisa famosa, não sei se todos vocês conhecem, mas uma pesquisa que foi promovida por Harvard, que foi um estudo de mais de 70 anos, em que eles acompanharam uma camada da população ali, um grupo, né? E foram acompanhando esse grupo ao longo da vida, aplicando um questionário de qualidade de vida ao longo dos anos, né? E a conclusão que eles chegaram depois de anos desse estudo é que o que melhor garantiu a saúde física e mental das pessoas não foi outra coisa senão as relações interpessoais, né? O que eles verificaram é que quem criou laços fortes com outros seres humanos viveu mais e melhor,
né? Isso passa além do dinheiro, do chamado sucesso, do status, né? Da questão de ter ou não ter um emprego, de ter ou não ter títulos, né? Passa muito além disso. Então, o que mais impactou positivamente a vida das pessoas nesse estudo que foi realizado por Harvard foi a qualidade das relações. Quem manteve melhores relações viveu mais e melhor. E aí traz um conceito importante para a gente, que é o conceito da rede de apoio. A nossa vida hoje em dia, ela nos tende a nos isolar muito. Hoje, aí a pandemia, então, nem se fala, né? Foi um período extremamente desafiador para todos nós. Mas o nosso dia a dia acaba nos isolando. Principalmente aí, hoje a gente, se quiser, faz tudo de dentro de um escritório, como eu estou aqui, né? A gente pede comida, faz compras, fala com as pessoas, tudo através de telas, né? Às vezes sem nem ver as pessoas, só digitando. Isso faz com que, esse isolamento faz com que a gente vá ficando cada vez mais dissociado, né, das relações humanas. Então, o que a gente propõe é que tenham mais interações reais, interações presenciais, do que interações virtuais. Que a gente cada vez mais olhe nos olhos e menos nas telas, né? Agora, é claro que a gente está falando aqui de relacionamentos saudáveis, né, pessoal? A gente está falando de relacionamentos que agreguem valor à nossa vida. A gente está falando aqui de relacionamentos que não sejam tóxicos. A gente está falando de relacionamentos com pessoas e com ambientes que nos estimulem a darmos o nosso melhor e a recebermos também o melhor das pessoas. A gente está falando aqui de respeito, de tolerância, de empatia e de todos esses conceitos que estão relacionados a relacionamentos de boa qualidade, né? E aí a gente traz também a questão socioambiental, que está muito relacionada também com essa questão dos relacionamentos, porque eu estou falando ali de ambiente, né? E aí, um outro conceito que eu acho importante da gente trazer é a questão do bom humor, né? Então, o humor, o riso, vamos chamar assim, ele é reconhecidamente um fator protetor da nossa saúde, já desde os tempos de Aristóteles. Olha, Aristóteles cunhou essa frase: o riso é um exercício corporal precioso para a saúde, né? E aí a gente tem alguns outros autores com frases que eu considerei importantes e interessantes para trazer para nós, né? A gente tem aí uma frase de Nars, que diz que o riso tem benefícios sociais e fisiológicos. A gente tem Russell dizendo que o riso é a mais barata e eficaz das drogas. Eu adoro esse conceito, né? Porque a gente dá ao riso a dimensão de ser, de fato, um remédio, né? E um outro conceito importante que eu acho da gente trazer é daquilo que a gente controla e daquilo que a gente não controla. Às vezes, o nosso ambiente, ele traz desafios que a gente consegue controlar, né? Eu consigo controlar, por exemplo, sair de uma sala quando o ambiente está pesado, não tá bom para mim. Eu consigo pedir licença e pedir 5 minutos e sair dali. Mas nem tudo a gente consegue controlar, nem tudo está no nosso alcance. E é importante a gente ter também essa dimensão, que nem tudo está no nosso alcance. E o que não está no nosso alcance modificar, a gente tem que modificar a maneira como a gente lida com isso. Então, se eu não consigo mudar esse fator, o que eu tenho que mudar é a maneira como eu lido com isso. Que peso que eu dou a isso na minha vida? Qual a importância que isso tem na minha vida? Às vezes, ali, uma palavra mal colocada, né? Ela não pode ser capaz de me tirar do equilíbrio. Ela não pode ser capaz de me deixar num estado de estresse em que eu faço mal para mim mesmo. Então, esse é um conceito que eu gosto muito, né? De como a gente permite que o ambiente nos afete. Então, a gente volta lá para a questão do autocuidado e
do nosso empoderamento, né? Nós somos responsáveis pela nossa saúde, pelas nossas escolhas. Então, isso também passa pela questão ambiental e isso também passa pelas escolhas que nós fazemos em relação a como lidar com aquilo que a gente não consegue modificar. Vamos sim fazer boas escolhas e mudar aquilo que a gente pode mudar, mas aquilo que a gente não pode mudar, é importante que a gente também esteja consciente de que a gente precisa aprender a reagir de uma forma que aquilo não vire um gatilho, aquilo não vire um fator de adoecimento para nós, né? E isso também passa pela qualidade das informações que a gente recebe. Às vezes, eu também falei sobre isso lá atrás, quando falei de saúde mental, às vezes a gente fica ali, na pandemia isso ficou muito claro, né? Às vezes a gente ficava ali horas só ouvindo desgraça, só ouvindo números horrorosos, né? Só ouvindo... Gente, quem é que sobrevive a um ambiente desse? Quem é que consegue manter a sanidade mental, a qualidade de vida, se tiver o tempo todo ouvindo notícia ruim, né? Então, é preciso que a gente também controle, faça um filtro naquilo que a gente recebe. É claro que a gente não pode viver num mundo de Alice e só querer notícias boas, não é isso. Mas a gente também tem que ter esse refresh, né? A gente também tem que ter consciência de que a gente precisa também fazer boas leituras, assistir filmes legais, vídeos. Hoje em dia tem tanta ferramenta que nos propicia isso, né? E que isso vai fazer parte das nossas escolhas que estão diretamente envolvidas com a nossa qualidade de vida, né? E aí eu queria terminar essa minha fala, né, para a gente ter uns minutinhos aí de troca, dizendo que a gente não pode se esquecer nunca de que é possível começar tarde, então é qualquer momento, enquanto a gente está vivo, a gente pode começar, a gente pode recomeçar, a gente pode mudar as nossas escolhas e agir diferente, a gente pode tentar e falhar e tá tudo bem, e voltar lá e recomeçar. A gente pode sentir insegurança, ter receios, medos, dúvidas, e ainda assim ser feliz e realizado. Isso tudo faz parte da nossa vida, isso tudo faz parte de ser humano. A gente não precisa ter vergonha de começar, eu já estou velho para isso. Não, você não está velho para ir para a academia, você não está velho para começar a praticar um exercício físico, você não está velho para nada, né? Você pode começar a qualquer momento e isso vai ter impacto diretamente na sua qualidade de vida. Lembrem-se que vamos viver muito, vamos viver mais e precisamos viver melhor. Era isso que eu tinha para dizer, eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho com vocês e agradeço muito pela atenção e vamos lá para as perguntas e para as trocas. Obrigada, doutora Rita. Foi excelente a apresentação. Nós tivemos algumas perguntas aqui no chat. Eu vou reforçar. Pode colocar as perguntas aqui no chat. Nós ainda temos alguns minutos, né? Tivemos 2 perguntas, mas elas podem ser inseridas aqui no chat que nós vamos responder. A primeira pergunta foi sobre a espiritualidade. Até que ponto a espiritualidade pode nos ajudar na saúde como um todo? É aquilo que eu falei, né? A questão da qualidade. Gente, vocês estão me vendo? Sim. Tá, não estão mais vendo slide, não, né? Meu fundo aqui não, né? Tá, ok. Então, a espiritualidade, ela tem a ver, como eu falei, não necessariamente com a prática de uma religião, embora tenham outros estudos que mostram que pessoas que professam uma religião, seja ela qual for, tem ali o ambiente, a comunidade, o acolhimento da comunidade, então isso parece também ter um efeito protetor importante na saúde. Mas a OMS mesmo diz que não é preciso ter uma religião, professar uma religião, estar dentro de um templo, né? O importante é acreditar, é ter esperança, aí cada um chama da forma como eu tenho um pouco medo de falar de forma que as pessoas que seja limitador, né? Mas é isso, é ter uma ligação com o sagrado, com o universo, com aquilo que transcende, né? Com aquilo que nos tira do preto e branco, né? Do aqui e agora, do material e nos leva para algo que transcende. Pode ser um trabalho voluntário,
pode ser um contato com a natureza, né? Eu, por exemplo, atualmente eu não tenho feito, mas houve uma época na minha vida que eu corria no parque. E eu corria no parque ouvindo músicas, música gospel, e muitas vezes eu corria no parque orando, e isso me fazia um bem incrível. Eu conheço algumas pessoas que fazem isso, e para elas é bem legal. Eu conheço pessoas que fazem trabalho voluntário, eu conheço pessoas que gostam de ir meditar na grama, eu conheço pessoas que gostam de fazer tai chi chuan na grama, enfim. A forma como você resolve isso na sua vida é muito individual, mas é importante ter esse elo com aquilo que transcende o que é muito objetivo, né? Ali, o pragmático. Eu espero ter respondido. Tem uma outra pergunta sobre a atividade física. A prática de atividade física é uma solução para a saúde mental? Ela poderia ser a cura para a depressão? E aí, no contexto atividade física também, foi perguntado se a prática de atividade física apenas no fim de semana é suficiente para ter efeitos benéficos para a saúde. Tá, então vamos lá. A prática de atividade física tem um efeito considerável sobre a nossa qualidade de vida e aí a qualidade de saúde mental também, tá? Quando a gente pratica exercício físico, nós liberamos substâncias no nosso organismo, como as endorfinas, que melhoram em muito o nosso bem-estar. Então, é uma questão física mesmo, biológica. O exercício físico, e aí, assim, eu convido vocês a ouvirem o Dr. João Marcelo falar sobre isso na sexta-feira, ele vai trazer isso de uma forma mais estruturada, mais aprofundada, porque é médico do esporte e do exercício físico, mas o exercício físico, ele contribui de uma forma significativa para a nossa saúde mental. Agora, inclusive, sobre a questão da depressão, mas não é cura para a depressão nem para outras doenças mentais, tá? Então, é importante a gente também ter esse conceito. A atividade física, ela está relacionada intimamente, faz parte do tratamento, inclusive, de pessoas com depressão, com ansiedade e com outros transtornos mentais. Mas é preciso outras coisas também no tratamento da doença mental. Psicoterapia, às vezes medicação, que aí vai precisar de um profissional da área para dizer. Em relação à prática de atividade física regular, é aquilo que eu coloquei, são 150 minutos por semana, distribuídos ao longo da semana. Tá? Existem pessoas, eu caminho 5 vezes por semana, meia hora, legal. Eu faço 3 vezes por semana, 50 minutos, legal. Eu não faço nada a semana inteira e corro 2 horas no final de semana, não tá legal. Eu não faço nada durante a semana e faço 1 hora de futebol debaixo de um sol escaldante no sábado, não está legal. Então, esses picos de atividade física mais acentuada, sem ter um embasamento ali, uma distribuição da atividade física de forma regular, são até perigosos. Quem nunca ouviu falar de uma pessoa que infartou no campo de futebol, que teve um derrame, né? Então, assim, não estou dizendo para não jogar futebol, não é isso, tá, gente? Eu estou dizendo que não pode ser só isso. Eu estou falando do futebol, mas leiam qualquer outro esporte praticado de forma pontual só no final de semana, só um dia na semana. Não é bom, porque aí você tem um aumento muito grande do que o seu organismo é demandado, a pressão aumenta, uma série de questões físicas que podem te causar mais prejuízo do que benefício. Pessoal, aproveitando aqui a fala sobre atividade física, na sexta-feira, né, essa semana nós estamos fazendo, ao longo da semana ocorrerão atividades, né, voltadas para a Semana da Saúde, em comemoração ao Dia da Saúde, Dia da Promoção e Qualidade de Vida, Dia de Combate ao Câncer, e hoje nós estamos iniciando com a palestra, né, que foi excelente, a palestra da doutora Rita, e na sexta-feira nós teremos também uma palestra virtual com o Dr. João Marcelo, um médico do esporte, falando sobre esporte, qualidade de vida, e com a doutora Camila, que é nutricionista. Então, eles vão fazer um bem bolado aqui de esporte e alimentação, então contamos com a participação de vocês também. Na terça, quarta e quinta nós teremos algumas atividades presenciais, mas virtual
hoje e na sexta-feira. Então, também conto com a presença de vocês às 10 horas. Gostaria de saber se temos mais perguntas e também gostaria de pedir para vocês abrirem a câmera, para que a gente possa tirar uma foto para registrar esse momento, né? Nossa primeira semana da saúde, nossa abertura, e gostaríamos de tirar uma foto. A câmera de vocês está habilitada, podem ligar a câmera para que a gente possa tirar uma foto. E ainda dá um tempo para responder algumas perguntas, viu? Quem está sem câmera não tem problema, mas a Aline vai tirar, né, a foto. É bom ver esses rostinhos, né? A gente fica falando ali, olhando só os slides, né? Sem ver ninguém. Aí, quando abre a câmera, assim, a gente vê os rostinhos, uns conhecidos, outros não. É bem legal, é bem acolhedor. Pronto, Aline? Tirou a nossa foto? Coisa boa, joia. Pessoal, eu quero agradecer demais a presença de vocês, a atenção de vocês, tá? Espero que tenha sido bom para vocês, para mim foi muito legal, espero que também tenha sido para vocês, né? E quero agradecer aqui todo o apoio da Aline Amorim, nossa gerente de comunicação e marketing, que está nos ajudando muito, e a Almira, né, que é aí meu braço direito nessas ações de promoção e prevenção, né? A gente tem uma série de ações que estão previstas para esse ano e que a gente quer muito que vocês participem, porque é feito para vocês, então só faz sentido se vocês estiverem com a gente. Tá? Vamos ter aí, como a Almira falou, essa semana algumas atividades presenciais aqui em unidades do DF. Na sexta-feira a gente vai ter essa palestra que vai ser muito legal.